Fala pessoal, eu sou Igor Victorino, treinador comportamental com foco em inteligência emocional e liderança. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto extremamente importante no ambiente de trabalho, o sequestro emocional. Emoções negativas, em especial a raiva crônica, a ansiedade ou a sensação de inutilidade, prejudicam gravemente o trabalho. De que forma? Sequestrando a atenção, aquela atenção que deveria estar concentrada na tarefa que vai ser executada. Por exemplo, no estudo sobre os estados de espírito e sobre os contágios do estado de espírito que foi realizado pela Universidade de Yale, foi constatado que o desempenho de grupos de executivos que tomavam decisões sobre a melhor maneira de se distribuir bonificações anuais era sensivelmente estimulado por sentimentos positivos e prejudicado por sentimentos negativos. De forma significativa, os membros do grupo não se davam conta da influência que era exercida pelo próprio estado de espírito. Vamos dar um exemplo aqui. De todas as interações que provocavam esse mau humor dos empregados, constatou-se que, dos empregados de uma rede hoteleira, constatou-se que o mais comum era falar com alguém da gerência. Constatou-se que o mau humor dos funcionários, o mais comum era falar com alguém da gerência. As interações com os chefes, elas resultavam em sentimentos ruins, em frustração, em desapontamento, raiva, tristeza, desgosto e mágoa. Gente, cerca de 9 a cada 10 vezes essas interações com frequência eram causa de angústia. Mais do que com os hóspedes, com as pressões do trabalho, com as regras da empresa ou com problemas pessoais, as interações com os gerentes eram o que causavam mais frustração ou problema. Não é que os líderes precisem ser excessivamente legais. Não, a arte emocional da liderança, ela inclui saber pressionar a realidade das demandas do trabalho, sem aborrecer indevidamente as pessoas. O líder não tem que ficar passando a mão na cabeça, não é isso. E uma das leis mais antigas da psicologia, ela sustenta que, acima de um nível moderado, qualquer aumento de ansiedade e preocupação compromete a capacidade mental. A angústia não só prejudica a capacidade mental, mas ela também torna as pessoas, pasmem, menos inteligentes emocionalmente. Pessoas aborrecidas têm dificuldade. Para quê? Para interpretar corretamente as emoções alheias, diminuindo as competências mais necessárias, diminuindo as competências que elas mais precisam para ter empatia. E como resultado disso, eles vão ter o quê? As suas habilidades sociais prejudicadas. Um outro ponto importante que precisa ser considerado é que as emoções que essas pessoas sentem no trabalho, de acordo com novas descobertas que foram feitas sobre a satisfação no emprego, elas acabam refletindo mais diretamente a verdadeira qualidade da vida profissional. A verdadeira qualidade da vida do profissional. E a porcentagem de tempo que as pessoas consomem com emoções positivas no trabalho, lembrando que isso aqui é um estudo, tá? Ela acaba sendo um dos mais fortes indícios de satisfação e, consequentemente, por exemplo, da probabilidade dos empregados desertarem, abandonarem os seus empregos. E aí, quando a gente olha dentro desse sentido, líderes que criam um clima negativo são, em suma, ruins. Para quê? Para o negócio. E aqueles líderes que transmitem um bom humor, que trazem alegria para o ambiente de trabalho, eles ajudam a assegurar o êxito de uma empresa. Então pensa nisso quando você for contratar ou treinar alguém. Bom humor, bom trabalho. As pessoas, elas trabalham da melhor forma possível quando elas se sentem bem. Você já deve ter visto isso, né? Funcionário feliz
trabalhe com mais produtividade. Sentir-se bem lubrifica a eficiência mental, permitindo que as pessoas entendam melhor as informações e usem melhor as regras de decisão em julgamentos mais complexos. Além disso, isso vai torná-las mais flexíveis nas suas ideias. Os seus estados de espírito vão estar mais otimistas. E isso, comprovam as pesquisas, fazem pessoas verem as outras ou os acontecimentos, né, os fatos, sob uma luz mais positiva, sob uma outra perspectiva, sob uma outra forma de ver, uma forma positiva. Isso, por sua vez, ajuda as pessoas a se sentirem mais otimistas quanto à própria capacidade de atingir uma meta. Isso estimula a criatividade, isso estimula a capacidade de tomar decisões. E isso também predispõe as pessoas a serem mais prestativas. Corretores de seguros com uma visão de copo meio cheio, por exemplo, são muito mais propensos do que os seus colegas mais pessimistas a persistirem diante de uma rejeição, diante de um não, que é muito comum quando se vai vender alguma coisa. E aí eles acabam fazendo o quê? Eles acabam vendendo mais. Eles acabam vendendo mais, porque eles suportam mais a negativa. Além disso, existem pesquisas sobre o humor no trabalho que revelam que uma piada no momento correto, no momento oportuno, ou uma boa risada estimulam a criatividade. Olha só que louco isso. E acaba abrindo uma linha de comunicação, né? Elas reforçam o senso de conexão e confiança. E claro, acaba tornando o trabalho mais divertido. Gracejos oportunos, brincadeiras, acabam aumentando a probabilidade de concessões financeiras durante uma negociação. Precisa ser que a pessoa dura, igual um robô. Não é de admirar, que a boa disposição ocupe lugar de destaque do kit de ferramentas dos líderes. Pessoa mais disposta, pessoa ativa. Dos líderes emocionalmente inteligentes. Só prestar atenção. Bom humor é especialmente importante quando se trata de trabalho em equipe. A capacidade que um líder tem de despertar em um grupo um estado de espírito entusiástico, um estado de espírito colaborativo, pode determinar o seu sucesso. De outro lado, sempre que os conflitos emocionais acabam desviando a atenção, desviando as energias de um grupo, das tarefas que precisam ser executadas, é muito claro que o desempenho da equipe ele vai ser prejudicado. Vamos examinar os resultados de um estudo que foi feito sobre CEOs e suas equipes executivas. Os CEOs representavam empresas da lista Fortune 500. Fortune 500. Bom, como algumas das principais prestadoras de serviços dos Estados Unidos, né? Como, por exemplo, firmas de consultoria e contabilidade, que fazia parte ali desse grupo. São organizações sem fins lucrativos e agências do governo. Então vamos lá. Os CEOs e as suas equipes executivas, eles foram avaliados pelo grau de boa disposição. Ou seja, eles foram avaliados se eles eram dinâmicos, se eles eram entusiastas e, além disso ainda, eles acabaram respondendo uma série de perguntas sobre quantos conflitos, olha só isso, sobre quantos conflitos e quantos tumultos as suas melhores equipes enfrentavam. Ou seja, sobre choques de personalidade, raiva, irritação, que aconteciam em reuniões, em discussões de trabalho. Conflitos emocionais. Isso em contraste com divergência de ideias. Toda vez que tinha uma divergência de ideias, quantos conflitos aconteciam? E aí, olha só, esse estudo ele revelou que quanto mais positivos eram os estados de espírito das equipes, né, dessas equipes administrativas, que eram mais superiores, vamos dizer assim, maior era o grau de cooperação com que as pessoas trabalhavam. Muito louco isso. E melhor, consequentemente, né, melhor era o resultado para os negócios da empresa. Então, vamos tirar um resumo aqui, uma lição disso, né? E isso já é falado há muito tempo, é muito claro, se for resumir isso numa frase. Pessoas felizes trabalham mais, produzem mais e trazem mais resultados para a empresa. Líderes positivos e de bom humor.